Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Estou com uma ideia na cabeça já há um tempão. No entanto, eu sou muito de deixar a hora certa para fluir. Certo? Só para dar um exemplo para vocês, quando eu trabalhava em indústria e tinha um defeito na máquina que a gente não conseguia resolver, a gente passava o dia inteiro lá batalhando. No dia seguinte, nesse dia eu ia para casa, no dia seguinte eu voltava e eu voltava com a solução na cabeça. Até os colegas falaram: e aí, Marcelo, o que tá com defeito lá? Eu ia certinho, porque eu deixava a minha cabeça fluir, organizar o pensamento. Por esses dias eu estava fazendo a instalação de uma câmera com um sistema de alarme. Surgiu um problema que ou eu tinha muito trabalho ou eu resolvia fácil. Tudo na vida da gente vai ser assim. Você tem duas opções: resolver de forma fácil ou ter muito trabalho. Então eu sentei no chão mesmo. Sentei no chão, até as pessoas passavam: ei, Marcelo, tá tudo bem? Tá passando mal? Eu falei: não, tô passando mal, não, tô pensando. Aí tudo bem, sentei ali uns 30 minutinhos no chão, fiquei pensando, embaixo de uma árvore, na beira da rua. Aí levantei, fui pro poste, subi em 2 segundos e resolvi o problema. Então na vida, ou você resolve de forma fácil ou trabalhosa. Sempre tem essas condições. Então eu queria citar 3 pessoas. O senhor Nonato Araújo, que me acompanha. Vou te pedir desculpa, mas eu vou ter que falar uma situação que talvez o senhor fique um pouquinho chateado, mas eu vou falar a pura verdade. Ele questionou que ele comprou curso com diversas pessoas, no entanto ele não se sente apto a fazer manutenção de placa-mãe. E me fez algumas perguntas. Senhor Nonato, a culpa não é do senhor, tá bom? A culpa é de quem te ensinou. Se o aluno aprende, a culpa não é do aluno, é do professor, tá bom? Então o senhor me fez algumas perguntas que, se eu fosse estabelecer um paralelo de comparação, seria mais ou menos: professor, como é que eu uso a boca para falar? Eu botei a mão no queixo. Você fez a pergunta a respeito de cristais e eu vi que, meu Deus, quem são as outras pessoas que te venderam o curso? Tá bom? Então aguarde que o senhor vai aprender. E me desculpa, não estou faltando respeito. Estou dizendo que é como se o senhor tivesse me perguntado: professor, como é que eu uso a boca para falar ou para comer? A gente, meu Deus, entendeu? Outra pessoa, Thiago Informática, que no outro dia me perguntou: professor, testar componente na placa ou testar componente fora da placa? E eu falei para ele: o ideal é fora da placa e tudo, mas eu estou bolando um projeto para a gente fazer teste na placa, fora da placa, e o projeto saiu. Tá bom? Vou apresentar ele para vocês. Outro é o Carlos Eduardo Diniz. Tá, o Carlos Eduardo Diniz está com problema comigo referente à questão comercial envolvendo outra empresa e uma instituição financeira que está dando um probleminha tremendo. O menino está penando, assim como eu também estou penando. Tá, esses dias eu saí do banco lá passando mal de aborrecimento. Tá ok? Sentei dentro do supermercado Guanabara Niterói e tomei 40 gotas de pirona que minha cabeça estava explodindo. Então, o Carlos Eduardo, desculpa, mas a gente está resolvendo o seu problema. E detalhe, quanto maior a luta, maior a vitória. Tá ok, filho? Então vamos ao que interessa. Eu falei e não disse nada. Então eu quero apresentar para vocês o Tesconfete e Companhia. É um circuito que eu montei. O nome é Tesconfete e Companhia, ou seja, testador de continuidade, FET e companhia. Ou seja, o que é a companhia dos transistor FET? Tudo, tá bom? Então, detalhe importante: é meu o projeto e eu vou disponibilizar de forma aonde as pessoas terão que cumprir algumas tarefas para receber o seu Tesconfete. Tesconfete e Companhia, tá bom? Não vou disponibilizar abertamente, vai ser restrito. Então vocês têm algumas tarefas a cumprir para poder receber o seu Tesconfete. Seu Tesconfete, ele vai junto com a ponta de prova justiceira. Que isso, gente? Não liga não, o mundo é meu, eu faço o que eu quiser. Aqui é meu mundo. Ponta de prova justiceira. Mas o que é isso? Quem lembrar do Thundercats vai saber que a ponta de prova justiceira, ela vai te dar a visão além do alcance. É isso que eu quero para vocês. Blá, 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 historinha para boi dormir, não. Aqui é a ponta de prova justiceira, vai te dar a visão além do alcance no que diz respeito à manutenção eletrônica de placa-mãe, não importa. Então ela está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a ponta de prova justiceira. Tá vendo aqui?
a ponta de prova justiceira, tem os meus circuitos aqui dentro, que não adianta olhar que vocês não vão conseguir ver que está tapadinho, circuito, são 4 circuitos aqui dentro, tá bom? Ela é ligada a um multímetro analógico e um multímetro digital, certo? Ela vai fazer teste de circuito, de componente no circuito e fora dele. Daqui a pouco eu vou mostrar o teste para vocês, para a gente poder especificar. Então aqui, ó, tá aqui, ó, ponta de prova justiceira do Tescom FET e companhia, tá? Porque ela tem 4 ponteiras, 2 vermelhas e 2 pretas, com 1, 2, 3, 4 circuitos. Vamos continuar a explicação. Sabe por quê que eu tô com essa ideia na cabeça e ela acabou saindo? O Nonato Araújo, meu aluno, ele: professor, como é que eu faço o teste desse componente? Que não sei o quê. Então o que acontece é o seguinte, a verdade é a seguinte: o que o pessoal quer é consertar as placas, não é isso? Consertar as placas. Então o que nós vamos fazer com o Tescom FET e companhia? Eu vou passar para vocês o comportamento de um determinado componente no Tescom FET. Então você vai falar: ah, professor, como que o circuito tal se comporta no Tescom FET? Como que o transistor tal se comporta no Tescom FET? Então eu vou mostrar isso para vocês na prática agora, tá ok? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou mostrar duas situações para vocês, tá bom? Eu tenho aqui um transistor bipolar, um chip 41C, certo? Então qual vai ser a instrução para a gente fazer o teste dele aqui? Deixa eu virar a câmera aqui para ficar bonitinho. Deixa eu travar o pescoço para ela não cair. Pronto. Então nós vamos fazer o seguinte: os componentes vão ser testados da seguinte forma. Você vai ter as duas pontas de prova. Vou colocar aqui no meio. Você vai ter as duas pontas de prova que tem garra jacaré, certo? Então o que você, como exemplo, eu vou colocar a ponta de prova correspondente à vermelha. Eu vou colocar a garrinha jacaré no pino do meio do transistor. Tá vendo aqui? Opção: ou na ponta, certo? Coloquei na ponta. Ou a outra garra jacaré eu vou colocar no pino do meio, certo? E nós vamos com as duas pontas de prova que sobraram, certo? As duas pontas de prova, eu vou trabalhar da seguinte forma: colocar o multímetro analógico na escala de vezes 1 e o multímetro digital na escala de resistência, tá ok? Vamos botar em 200 ohm. Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo o comportamento do... Tá dando marca de infinito e tá dando marca de infinito, ou seja, o circuito está aberto. Eu vou encostar as duas pontas de prova aqui, ó. Eu tô encostando a ponta de prova agora, tá bom? Olha lá. Deu uma medida e deu uma outra medida aqui no digital, tá bom? Com a mesma ponta de prova, tá ok? Então aqui eu tenho um chip 41C. Quando eu coloco a ponta preta no pino que sobrou, ele está conduzindo. Tá vendo ali? Ele está conduzindo no analógico e não conduziu no digital, certo? Conduziu no analógico, não conduziu no digital, certo? Vou inverter a ponta de prova, vou pegar a ponta vermelha e coloquei: ele não deve conduzir em nenhum dos dois sentidos, tá bom? Então os testes vão ser feitos desta forma: chip 41C ou qualquer outro transistor. Eu vou fazer o teste individual e vou passar para vocês a tabela de comparação, tá bom? Os resultados dos testes por componente, como se comportam dois SK1929, como se comporta um regulador de tensão. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder entender o que eu estou querendo fazer. Eu tenho aqui uma placa e eu tenho aqui um regulador de tensão. Vou soltar as pontas de prova do Tescom FET. Soltei. Coloquei a ponta de prova no pino 3 do circuito integrado. Vamos lá. Pino 3. Aqui, ó, dessezinho aqui.
Deixa eu pegar uma posição melhor aqui que eu estou sem enxergar por causa da... Encaixado. Ponto. No pino 3, vou pegar o preto e vou colocar no pino 1. Pino 1. Certo? Coloquei no pino 1. E vou alternar entre ponta de prova preta no pino 2 e ponta de prova vermelha, não é isso? Vermelha e preta. Vamos ver como se comporta o teste-confete no que diz respeito às pontas de prova. Invertendo, ponta de prova vermelha no pino 2. Não conduziu nada, certo? Não conduziu nada. Vou inverter e colocar a ponta de prova preta. Conduziu. Então, o que eu pretendo fazer com vocês? Vamos voltar para mim aqui. Vamos voltar para mim aqui. O que eu quero com vocês é o seguinte: teste individual de componente. Então, nós vamos fazer os testes de componente, seja ele na placa ou fora dela, tá bom? Regras para você receber a sua ponta de prova justiceira, tá ok? Do seu teste-confete e companhia. Tem algumas regras que eu quero estabelecer com vocês. Primeiro, você obrigatoriamente tem que estar inscrito no canal, certo? Há pelo menos 15 dias, tá bom? Porque agora vai chegar um monte de aventureiro, então você tem que estar inscrito no canal há pelo menos 15 dias, tá ok? Segundo, você vai ter que me ligar nos dois telefones, ou no convencional ou no celular. Você tem que me ligar e fazer a sua inscrição para receber a sua conta de prova justiceira. Você vai ligar: professor Marcelo Moraes, eu sou Nonato Araújo aqui de Pernambuco, não sei, meu nome é tal, vai fazer sua inscriçãozinha, vai fazer sua inscrição. Depois, você obrigatoriamente vai ter que indicar o meu canal a todos os inscritos no seu canal e indicar também o meu canal nas redes sociais, ou seja, seus amigos do Facebook, do Orkut, não importa, você vai ter que fazer essa indicação, tá ok? Então, e eu vou dar um cursinho de utilização do teste-confete e companhia, tá ok? Viu, Thiago? Eu falei que ia sair, saiu. Um testador por componente, ou seja, professor Marcelo Moraes. Como que o TIP 41 se comporta no teste do teste-confete e companhia? Eu vou dizer para você: vermelho no meio, preto na ponta direita, vermelho no 1. Vou dar o diagrama de teste de componente individual. Exemplo, nós vamos pegar uma placa. Professor, como é que esse componente aqui se comporta no teste da placa? Qual é o componente, amigo? Ah, o 2SK2032. Eu vou passar para você o diagrama de teste com o teste-confete e companhia. Tá ok, galera? Grande abraço do professor Marcelo Moraes.